Então, vai ficar gravado. Então, para quem não puder estar aqui ou quiser ver depois, enfim. Primeiro, boa noite. Obrigada por estarem aqui comigo. E também quem vai ver essa gravação depois. Essa semana eu compartilhei algumas coisas no Instagram que precisei voltar para mim, me reconectar com minha ancestralidade, me perceber de novo. E foi muito doloroso há um tempo atrás eu consegui fazer esse movimento, porque eu não conseguia, por muito tempo, ter memórias gostosas da minha infância e nem da minha ancestralidade, tá? Porque tudo que vivi, que passei, que me percebi. Então, por muito tempo, foi muito difícil eu conseguir ter memórias gostosas da minha ancestralidade para que eu pudesse me conectar com isso, né? E dentro do movimento sistêmico, a gente sempre fala, né? Não só do movimento sistêmico, mas de outros terapeutas, de outros movimentos espiritualistas, e tudo que a gente tem visto por aí, todo mundo fala, né? A importância de se conectar com a força da ancestralidade, de se conectar com memórias boas de infância, com memórias afetivas gostosas, que nos tragam preenchimento, que nos tragam força, que nos tragam leveza. E quando nós temos memórias da infância muito doloridas, esse movimento ele fica muito difícil, né? E isso só foi possível para mim com muito trabalho interno e também porque eu, por muito tempo, resisti em aceitar que, apesar de tudo que eu tinha vivido, né, com a minha família de difícil, eu também tinha memórias gostosas, porque a gente fica naquele impasse, né? Como que eu vou ter memórias boas com pessoas que me feriam? Daí a gente fica na dor e no sofrimento e não olha também para as memórias boas e para a força que vem da nossa ancestralidade e o quanto aquilo também é importante. Porque a gente está ainda muito ferido, a gente está ainda muito magoado, a gente ainda está muito dolorido com tudo que aconteceu. Então, às vezes, parece uma contradição dentro da gente. Como que eu vou me conectar com uma força de uma ancestralidade de pessoas que ainda está muito latente em mim, no meu emocional, no meu consciente, no meu inconsciente, tudo aquilo de dolorido e de difícil que eu vivi, todas as coisas que eu ouvi, todas as coisas que foram difíceis, que me magoam até hoje. Como assim, se eu tenho ainda dificuldade de me relacionar com a mãe, com o pai, com o irmão, com o que for? Então, parece que chega num ponto que a gente fica perdido, né? Como que eu vou me reconectar ou eu me sentir isso, ou relembrar coisas boas com toda essa dor que ainda existe? Quem quiser perguntar alguma coisa, compartilhar, depois abre o microfone ou deixa no chat que a gente vai fazendo uma troca, tá, pessoal? Bem tranquilo. Então, por muito tempo, isso foi muito difícil para mim. Só que esses últimos meses, assim, desde janeiro, quem me conhece, quem me acompanha, quem vê as minhas postagens, quem tá sempre ali, eu sempre compartilho, né? Como eu tô passando por algum processo, como que eu consegui sair daquilo. E esses últimos meses, assim, foram uma loucura. Nos últimos 30 dias, exatamente vai dar 30 dias essa semana, eu entrei num processo de imersão muito profundo, fui fazer curso de aprofundamento em apometria, fui fazer ritual, fui para retiro, fiz um monte de coisa para conseguir organizar internamente um monte de processos que vinham desde lá de janeiro. O que acontece? Às vezes, a nossa vida tá um caos, tá o caos nos relacionamentos, tá o caos no profissional, tá o caos no dinheiro, tá o caos nas amizades, às vezes a nossa saúde tá o caos, tá tudo caos, a gente não sabe para onde vai, né? E dentro desse processo, parece que começam a acontecer coisas na nossa vida que pioram. A gente encerra relacionamento, ou vem algumas pessoas e fazem coisas ou dizem coisas que nos magoam, que nos chateiam, aí a gente fica se sentindo ou se sentindo muito ruim, se sentindo pessoas ruins, ou acreditando que nada mais vai para frente, e aí a gente começa a entrar num looping
e só começa a se conectar com pessoas que estão nessa mesma frequência, que também tá tudo dando errado na vida dessas pessoas. Aí a gente começa a ver notícia, a gente começa a ver as coisas que estão acontecendo no Brasil, as coisas que estão acontecendo no mundo, aí parece que a gente entra numa bolha onde tudo é tragédia e coisas difíceis. E fica nesse looping, e fica nisso. E sair disso se torna, às vezes, muito pesado. Porque esse movimento da internet, de trabalho, dessa vida corrida que todo mundo tem, às vezes é dar conta de filho, dar conta de casa, dar conta de si mesmo. É difícil sair desse looping, porque parece que está todo mundo nisso, e se a gente tenta sair, parece que a gente está errado. Né? Ou quando alguma coisa boa acontece na nossa vida, como assim alguma coisa boa aconteceu na minha vida? Peraí, né? E às vezes o que faz com que a gente se centre são movimentos muito simples. Né? E eu demorei para entender isso. Eu já estou nesse movimento sistêmico de constelar pessoas, de estudar constelação de um monte de coisa há 4 anos. Só que foi a primeira vez essa semana que eu consegui colocar na prática, no meu dia a dia, aquilo que eu compartilhei essa semana. A simplicidade das coisas que são essenciais para nós. Às vezes, o que nós mais precisamos é simplesmente desligar do celular, deixar o celular de lado, ou resgatar algo que a gente gosta muito e não faz há muito tempo, e caminhar, tirar a meia e colocar o pé na grama. Eu precisei essa semana admitir que eu estava cansada, não só de trabalho, mas também cansada de olhar para um monte de coisa minha e encontrar no meio disso tudo algo que me preenchesse. Aí eu acreditei que o que vai me preencher? O que vai fazer sentido para mim? Eu vou sair, eu vou encontrar pessoas, né? Eu vou fazer o que a maioria das pessoas fazem, eu vou socializar, né? Daí eu vou tirar as coisas da minha cabeça. Nossa, foi a pior coisa que eu fiz. Foi ruim? Não foi ruim, foi bom, mas não era aquilo que a minha alma estava precisando, não era aquilo que o meu emocional estava precisando. O meu emocional estava precisando de aconchego, de me sentir preenchida. E o preenchimento, ele não vem do outro. O preenchimento não vem de fora. O preenchimento não vem daquele relacionamento que a gente insiste em dar certo, mas não vai para frente. Não vai para frente porque aquela pessoa não tem mais aquilo que a gente precisa, ou a gente não tá aprendendo aquilo que precisa aprender, ou a gente insiste num trabalho que não tá dando certo, que não faz mais a gente feliz, mas a gente tá lá só por causa do dinheiro. O dinheiro é importante, o dinheiro é muito importante. Só que como a gente tem um monte de crenças a respeito de dinheiro e de prosperidade, a gente se apega a algo que nos faz sofrer só por causa do dinheiro. Quando na verdade aquele dinheiro que vem, ele simplesmente vai embora. Por mais que a gente ganhe 10 mil reais por mês, se a gente está num trabalho que nos faz sofrer, aqueles 10 mil vão ir embora. E às vezes vão ir embora dobrado. Tá ativando coisa aí, Fábio. Tá ativando alguma coisa aí que, meu Deus, eu preciso olhar para alguma coisa que essa louca tá falando e eu não sei o que que é. A gente vai fazer um exercício depois para fazer esse movimento de preenchimento, tá? Então segura aí. Para dar uma aliviada, que eu sei que às vezes eu começo a falar e vai começar a ativar muito gatilho. Então, o que que acontece? A gente vai perder os 10 mil ou vai perder 20 mil, mais 10 mil que a gente nem tem. Aí vira um bolo de neve. Eu precisei essa semana fazer algo que eu lutei contra por muito tempo. Admitir que eu gosto de coisas simples, que é simplesmente pegar e fazer alguma coisa para mim comer, que eu fazia lá na infância. Eu aprendi a fazer pão com a minha avó. Eu morei com a minha avó até os meus 11 anos de idade, e era uma casa assim grande, era um terreno grande, eles ainda moram lá, só que eram 10 pessoas morando naquela casa, numa casa de 3 quartos. Então, pensa, não tem ideia, era uma zona. Ainda é uma bagunça. Mas eu precisei relembrar que apesar daquele caos, no meio de todo aquele caos, a coisa que mais aquecia o meu coração, que eu esquecia de tudo que acontecia na minha infância,
que eu esquecia de todas as dores que eu tinha, que eu me sentia presente, eu me sentia parte, eu me sentia amada. Quando a minha avó ia fazer pão e eu tava lá junto, eu pedi, avó, posso fazer pão contigo? Pode, vem cá que eu vou te ensinar. Mesmo que eu já soubesse, ela já tinha me ensinado antes, ela me deixava colocar as coisas na bacia, ela me deixava misturar tudo ali, ela me deixava amassar o pão na mão. E era a única vez que a minha avó me elogiava. Porque a minha avó, ela engravidou da minha mãe aos 15 anos e ela teve vários filhos um atrás do outro. E ela sempre foi muito raivosa, muito impaciente. Ela ainda é assim, ela ainda trata os meus sobrinhos, meus primos, que são novinhos, de 5, 7 anos e de 15 que moram com ela, de uma forma extremamente irritadiça. Minha avó nunca teve paciência para nada, para ensinar nada, nem a minha mãe. Então, criança, no meio de pessoas cheias de complicações internas, era um incômodo, era um problema. Só que é o único momento que a minha avó tinha paciência e ela me elogiava, era naquele momento de fazer pão. Porque ela sempre falava, ai, tu tem dom de fazer pão, tu sabe fazer, olha que bonito que o teu fica melhor que o meu, sabe? Por mais que não ficasse, naquele momento ela fazia isso. E era aquilo que eu precisava. Me senti pertencente, me senti preenchida, me senti acolhida. E depois que aquele movimento acontecia, eu podia ser criança de novo. Eu vivia assim. Aí eu ia, eu esquecia de tudo. E volta e meia, quando eu precisava, eu corria para a avó cozinhar alguma coisa e para me ajudar. E depois, eu fui morar com a minha mãe, casou, né? Eu fui morar com ela e com meu padrasto. E foi uma época bem difícil, assim. E eu não tive muito essa troca com a minha mãe, de poder falar como eu me sentia, de poder ter a minha mãe ali, ai, como é que tu tá? Vamos conversar. Eu não tive isso. A minha relação com a minha mãe melhorou há uns 6 anos atrás só. Depois que eu trabalhei muita coisa em mim. Mas, sempre que eu estava com alguma coisa interna que eu não sabia o que que era, ou eu estava triste, ou aqueles momentos em que o dia estava maravilhoso, podia ter acontecido um monte de coisa maravilhosa na minha vida, mas eu estava lá no fundo que parecia que faltava alguma coisa. Eu chegava para a mãe e eu falava: "Mãe, vamos fazer um pão? Vamos fazer um bolo?" Aí ela: "Tá, escolhe aí o que que tu quer, vamos fazer." E era sempre assim, era sempre aquela troca, a gente fazia junto. Eu colocava uma coisa, ela colocava outra, às vezes ela até dava uma fugida, assim, eu puxava ela de volta, mãe, mas e agora? Não sei o quê. Eu até fingia que eu não sabia fazer para ela estar ali dando o pitaco dela. Porque aquele movimento de estar ali, fazer aquilo ali, relembrar as coisas, né? Quando a minha mãe ia fazer geleia, eu lembro no inverno, né? A minha relação ali com a minha mãe, com o meu padrasto, sempre foi muito difícil, a minha criação naquela época. Mas teve momentos, principalmente na parte de inverno, que a gente ficava em casa, aqueles domingos aqui em Erechim dá muito isso, né? E domingo ser muito frio, o tempo nublado, fechado, tudo horrível, e em casa tá quentinho. A gente se reunia na cozinha do apartamento, porque meu padrasto ele não caminhava, então ele ficava o dia inteiro sentado na cadeira dele na cozinha, assim, com o computador, as coisas. E aí a minha mãe resolvia fazer bolacha, daí era o domingo inteiro de fazer bolacha, ou o domingo inteiro de fazer alguma comida, alguma compota, alguma coisa, e aquilo me preenchia. Naquele momento eu sentia que eu tinha algo mais, né? Que eu não estava sozinha no mundo, e que eu estava preenchida. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é resgatar um movimento simples. Só que eu entendo que isso fica difícil quando nós temos muitas memórias, muita dor, muito sofrimento, muitas coisas que a gente não consegue resolver. Então, principalmente com a família, né, de origem, e, enfim, o que que eu queria trazer para vocês em relação a isso? O quanto, às vezes, quando a gente está no caos, tudo que a gente precisa é algo extremamente simples, né? Se o simples for deixar a casa limpa, organizada, cheirosinha. Isso é outra coisa que para mim é muito, muito bom, assim, que me preenche. Eu deixar as coisas organizadas, deixar tudo no silêncio e só sentar no sofá, colocar uma série gostosa e ficar ali, me sentindo, estando presente comigo. E às vezes a gente complica, complica.
ou fica querendo dar conta de tudo e não consegue dar conta de tudo e nem precisa dar conta de tudo. Às vezes a gente nem precisa dar conta de tudo e a gente quer dar conta de tudo, né? E a gente se perde muito nesse processo, porque foi ensinado muito para nós mulheres, né? As nossas ancestrais eram assim, que era só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, que a mulher é mulher mesmo quando ela é mais macho que o homem, e não é assim. E a gente esquece de ser frágil, acha que a fragilidade é uma fraqueza, e não é isso. A nossa fragilidade feminina não é fraqueza. A fragilidade da mulher é confundida com o sentir, com o perceber o que está sentindo, que se entregar para um sentimento, que olhar para esse sentimento, que ouvir a intuição dela, e a gente não ouve a nossa intuição, a gente se perde totalmente. Daí a gente esquece que o nosso corpo não é feito só para uma outra pessoa vir ali descarregar o estresse, porque o homem faz sexo quando tá estressado, faz sexo para relaxar, e aí a gente não consegue se entregar para uma relação sexual porque a gente faz sexo para quando está relaxada e não para relaxar, a mulher é diferente. Aí a gente não consegue ter tempo para olhar para o nosso corpo. Aí a gente esquece que nós temos um poder gigante de geração de vida. Ah, mas Gabi, é só a vida de um filho? Não, não é só a vida de um filho. É a geração da vida que a gente quer, dos nossos projetos, dinheiro que a gente quer para comprar as coisas que a gente tem vontade de comprar. Seja uma viagem, seja um curso, seja mudar o cabelo, seja dar uma vida melhor para nossa família, seja o que for, a gente se desconecta totalmente porque a gente complica, porque tudo complicado, tudo muito complicado, tudo corrido, e a gente não para um minuto para estar aqui. Quantas mulheres estão lá no grupo e não pararam uma hora para estar aqui para elas? Muito provavelmente, muitas queriam estar aqui, como foi o caso de muitas que me chamaram no privado. E me disseram, ai, Gabi, tem muita coisa para fazer nesse horário, eu não vou conseguir, vai ficar gravado. Não ia ficar gravado, mas eu vou deixar gravado e disponibilizar para elas. Por causa da rotina da família, porque não se permitem tirar uma hora só para elas. Quem dirá um dia? Quem dirá uma sessão de alguma coisa? Ou quem dirá uma viagem só para elas? Ou ainda, quantas de nós deixa de fazer alguma coisa que a gente gosta de fazer pra gente só porque tem que fazer pelo outro primeiro? Porque senão a gente não vai ser boa, não vai ser boa o suficiente. Porque lá no nosso inconsciente, no nosso emocional, tem algo que dá base de que a gente tem que sempre ceder para o outro para ser aceito, para estar ali. Quantas vezes a gente se deixa de lado porque lá na infância ou na ancestralidade, ou isso vem de mãe, a nossa mãe fez isso, a nossa avó fez isso, tudo fez isso. Sempre para os outros, e a gente sempre cresceu assim, sempre para os outros, sempre para os outros. Aí a gente cresce, vira adulto, e a gente começa a criar na nossa cabeça que a base do sucesso e da felicidade é ter uma vida totalmente estruturada. E se algo sai do nosso controle, a gente surta e não sabe o que fazer com aquilo. Aí a gente, às vezes, se impõe estar em situações extremamente abusivas de trabalho, de amizade, de relacionamento, porque a nossa mãe viveu assim, a nossa avó viveu assim. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa e ela tá num relacionamento que acabou há muito tempo, esse relacionamento. Eles traem um ao outro há muito tempo. E ela me confessou que não era o tipo de relacionamento que ela queria estar. Mas ela está nessa relação porque ela tem muito medo do que as pessoas vão dizer, do que a mãe dela vai dizer, do que todas as pessoas da família, as pessoas do círculo social dela, que ela faz parte de um círculo social que é considerado um alto círculo social. Se ela se separar e ela sair daquele relacionamento que os outros acham que é perfeito e maravilhoso, mas por dentro não é, onde eles nem se olham na cara, eles nem se suportam, eles não transam há 3 anos para manter uma aparência.
E aquela mulher linda, maravilhosa, que eu olhei para ela e eu pensei, eu quero chegar na idade dessa mulher desse jeito. Só que ela mantém isso para ela, ela não mantém isso para ela. Ela mantém isso para os outros. Porque a gente foi olhar para o relacionamento da mãe dela e do pai dela, era a mesma coisa. A mesma coisa. Os pais dela, que são vivos até hoje, não se suportam. Estão juntos por costume. Há 3 anos atrás, eu atendi uma senhora de 83 anos, ela tinha na época. Extremamente depressiva. Ela chegou para mim, ela disse: Eu não sei mais o que fazer. Eu só tô viva porque eu não tenho coragem de me matar. E eu não saio de casa porque eu não tenho pra onde ir. Meus filhos, eu não posso incomodar os meus filhos porque eles não têm condições de me cuidar. A casa que eu tô morando é minha e do meu marido. Só que eu e meu marido, nós moramos em quartos separados. A gente está separado, física e emocionalmente. Só que eu não posso sair de lá porque ele não quer sair da casa, ele não quer comprar parte dele na casa, nem nada. Eu dependo da minha sobrevivência, dependo dele, porque a gente divide tudo em casa e ele tem uma namorada e a namorada dele vai lá na minha casa. 83 anos de idade. E viveu assim, porque foi dito para ela que casou uma vez tem que estar daquele jeito. E que relacionamento, para dar certo, para ser um bom relacionamento, para ter equilíbrio, tem que casar uma vez e ficar junto pro resto da vida. Então, essa pessoa, a gente vai para a nossa vida, a gente vai para os relacionamentos, a gente vai para o trabalho, a gente vai para a vida adulta, a gente vai ser mãe, a gente vai ser filho, a gente vai viver cheio de crença e de expectativas que colocaram na gente e colocaram nos outros. Aí a gente coloca expectativa também na nossa família, do jeito que a nossa família tem que ser, do jeito que a gente tem que ser com eles, em tudo. E a gente esquece que todas essas crenças se colocaram na gente e todas as pessoas da nossa família, pai, mãe, vô e vó, o que for, antes de ser pai, mãe, vô e vó, tem humano ali. É um outro ser humano, com os mesmos problemas que a gente às vezes. E por que que a gente tem tanto medo do outro ser humano? Por que a gente tem tanto medo do que os outros vão dizer? Quando é só outra pessoa igual a nós. A gente idealiza tudo. Enfim, eu idealizei muito a minha família por muito tempo. Eu sempre tive na minha cabeça que para mim dar certo, para mim ser bem-sucedida, eu tinha que ter a minha vida resolvida aos 30, né? Casada, com uma casa própria, um carro muito bom, numa empresa que me pagasse muito, com a pessoa perfeita de sonhos, e tinha que ser desse jeito, porque era assim que eu ia dar orgulho para minha família, era assim que eu fui criada para ser, porque minha família não foi assim, então eu tinha que ser assim, né? 31 anos, moro sozinha, trabalho com coisas que a minha família não entende. Para eles, não sei se dei certo na vida ou se não dei, mas o que eu quero dizer com isso? Que eu cresci e fiquei por muito tempo me impedindo de viver e de fazer as coisas que eu gostaria de fazer por causa daquilo que eu achava que a minha família gostaria que eu fizesse. E eu tentava fazer aquilo de todo jeito, só que aquilo não era eu, aquilo não era aquilo que eu queria. Então, por muito tempo eu lutei, né? Por muito tempo. Até eu começar a entender como é que funciona a dinâmica de uma família, como é que as coisas funcionam, comecei a estudar, comecei a me perceber. E hoje, depois de muito tempo, olhando para essas questões, trabalhando com famílias, eu pego casos de famílias diferentes quase todos os dias, de situações diferentes quase todos os dias. E, Gabi, por que tu tá falando de família? Sendo que a minha questão é relacionamento, enfim, eu não sei pelo que vocês estão passando, né? Mas a base de tudo aquilo que a gente vai viver, a partir do momento que nós temos a decisão de tomar, a escolha de tomar as nossas próprias decisões, vem da nossa família.
E quando a gente começa a desmistificar o que realmente é família, a gente começa a entender que a gente pode fazer diferente. A gente começa a entender que nós não precisamos carregar algumas coisas. A gente começa a perceber que, talvez se eu for por esse caminho, mesmo com um pouquinho de medo e fazendo ao contrário, talvez eu seja mais feliz, né? Quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente começa a melhorar a nossa relação com a gente mesmo, a gente começa a melhorar a nossa relação com o nosso corpo, com os nossos relacionamentos, com o dinheiro, com a vida, enfim, com o que for, né? E outra coisa que eu sempre neguei, assim, por muito tempo, e teve uma época que eu tinha muita vergonha, enfim, eu sempre fui. Eu passei por vários tipos de religiões, passei por crisma, fui crismada. Meu pai, ele é pastor de igreja evangélica, então, por um tempo também tinha uma parte da família que era da igreja evangélica, desse a gente ia. Já frequentei umbanda, já fui para o universalismo, já fui para o kardecismo, já estudei budismo na adolescência. E teve uma época que eu larguei, assim, literalmente taquei foda-se e falei, cara, não quero saber de nada, vai tudo a merda, não tô nem aí. Literalmente, pelo deu um palavreado, gente, às vezes falo palavrão, tá? E larguei, assim, larguei. Para mim, tudo isso era uma besteira. E por muito tempo foi assim. Até eu começar a me conectar um pouquinho mais com outras coisas, com questões de espiritualidade, separar a espiritualidade de religião, né? Comecei a olhar um pouquinho mais a questão dos arquétipos. E nesse retiro que eu fiz em Ubatuba, eu quebrei algumas crenças, assim, bem fortes em relação a algumas coisas. E antes disso, eu já estava entrando num viés, assim, de estudo dentro da espiritualidade, das coisas do universo. E eu não sabia para que eu estava fazendo isso, se o meu foco sempre foi o processo de constelação, cuidar das mulheres, fazer esse processo de relacionamento e tudo mais. E nesse caminho, nesse movimento, eu me deparei com a energia de Mãe Maria. Eu, cara, de novo esse negócio. O que que tem Mãe Maria? Coisa de igreja, Nossa Senhora. E sempre fui assim, né? Daí eu comecei a estudar um pouquinho mais os arquétipos. E fui percebendo que, na verdade, tudo é arquétipo, né? Uma hora dessas eu posso fazer um encontro para falar só de arquétipos, que eles nos ajudam muito quando nós estamos passando por algum problema. Então, por exemplo, se a gente está com problema de dinheiro, a gente pode olhar qual arquétipo a gente pode ativar na nossa vida para nos ajudar no dinheiro. Se a gente está precisando tomar uma decisão nos relacionamentos. Se eu preciso ter força, coragem para tomar uma decisão, então que arquétipo eu vou utilizar para isso? E é bem fácil ativar e utilizar isso, né? Enfim, e entrei em contato com essa energia de Maria e comecei a estudar um pouquinho, comecei a perceber algumas coisas, e lá no Retiro em Ubatuba, dentro de um processo de meditação, um processo de condução, assim que nem a gente vai fazer daqui a pouquinho, isso voltou e eu pude aprofundar um pouquinho mais, né? E por que que eu tô trazendo isso para vocês? Porque Maria, vamos tirar a Maria, mãe de Jesus, que a igreja pintou. Esqueçam dela, tá? Esqueçam dela. Esqueçam tudo que vocês ouviram a respeito de Mãe Maria, Mãe de Jesus, que a igreja trouxe, tá? Esqueçam isso. Maria é um arquétipo, tá? É uma energia, tá? Da grande mãe. E essa grande mãe é o arquétipo da mulher que pode tudo. Pode tudo é o quê? Ela pode revolucionar a vida dela. Ela pode tomar as decisões pensando nela, sem ser uma pessoa ruim para ela, sem ser uma pessoa ruim para os outros, sem ser uma pessoa ruim para ninguém. Se os outros acharem que a decisão que ela tomou é ruim, isso é problema deles. É o arquétipo da mulher que pode decidir, vou largar tudo, vou trocar de cidade, vou trocar de emprego, vou fazer uma transição profissional. É aquela arquétipo daquela mulher que sabe tudo que ela tem condições de fazer, tudo aquilo que ela pode fazer, e ela sabe que ela, quando ela precisa, ela pode ser a própria mãe dela. Não é aquela mulher que é mãe de todo mundo. É aquela mulher, aquele arquétipo
que está com o filho aonde quer que o filho esteja. Não importa a decisão que o filho tome. E às vezes o filho somos nós mesmos. Quantas de nós, quando precisam de uma mãe, de um carinho, de um acalento, de um preenchimento, às vezes vai buscar pela mãe, a mãe não está disponível, fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente sai pior do que estava. Ou quando a gente precisa de um carinho, de um aconchego, procura um amigo, um relacionamento, procura alguma coisa e não tem aquilo ali. Porque não é do outro que a gente precisa. A gente precisa ativar esse arquétipo de Maria em nós e nós nos acolhermos. Nós fazermos algo por nós. É aquele arquétipo da mulher que pega na própria mão e diz: Eu tô contigo. Eu tô contigo independente da situação que você tá passando. Eu tô contigo independente da decisão que você tomar. Você não tá sozinho. Porque a gente acredita que para nos sentirmos, não nos sentirmos sozinhos, a gente precisa do corpo físico de alguém do nosso lado 24 horas por dia, colocando a mão no nosso ombro e dizendo: Eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo. E quantas vezes a gente tem alguém do nosso lado e diz: eu tô contigo, mas no final das contas aquela pessoa não tá com a gente. Ela só está ali porque ela está ou ganhando alguma coisa em troca ou está muito cômodo para ela. Ah, Maria traz esse arquétipo, tá? Da mulher que pode tudo. Que ela pode escolher ser mãe, ela pode escolher ser vó, ela pode escolher só ser mulher, ela pode escolher trabalhar com o que for, aquilo que ela colocar a mão vai prosperar. É aquela arquétipo de mulher que não tem medo do final do mês, de pagar boleto, que sabe lidar muito bem com a energia do dinheiro, que sabe lidar muito bem com a sua própria sexualidade, porque é aquele arquétipo de mulher que ela tem todo o conhecimento dentro dela. Às vezes a única coisa que ela precisa é alguém que chegue para ela e lembre que aquele conhecimento existe, que aquela força existe, que aquele poder existe. Então, a partir de agora eu vou começar a trazer, não sei de que forma ainda, não sei de que jeito, alguns movimentos para as mulheres como se conectarem com esse arquétipo, se conectarem com essa energia, porque eu tenho percebido o quanto às vezes a gente se sente sozinha, né? Às vezes a gente se sente sozinha no mundo, que não vai dar conta de nada, e aí a gente se força a levantar cedo de manhã, a fazer tudo sempre igual. E ser forte, quando o nosso corpo e a nossa alma tá simplesmente pedindo: eu quero parar. Ou eu quero que alguém me carregue no colo. E não tem ninguém para carregar a gente no colo. Enfim. Como ativa esse arquétipo, eu vou fazer agora um processo de meditação que eu vou conduzir vocês para se conectarem com esse arquétipo, tá? E ele vai ficar no campo de vocês, acredito que por 21 dias, se eu não me engano. Vamos ver dentro da meditação se o campo de vocês vai pedir um pouquinho mais, enfim, tá? Como que a gente ativa arquétipos? Aproveitando, Fábio, como que a gente ativa arquétipos, tá? Nós temos que primeiro saber bem o que a gente quer, tá? Por exemplo, eu quero me sentir mais sensual, mais sexy, mais atraente, ativar minha libido, né? Vou procurar, por exemplo, ou sentir prazer, né? Por muito tempo eu usei o arquétipo da Afrodite, porque a Afrodite é a deusa do prazer, e o prazer não é só sexual, o prazer é tudo na nossa vida, é pra gente sentir prazer no trabalho, a gente sentir prazer com a gente, no nosso corpo, prazer em todas as áreas da vida. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma imagem de Afrodite, eu fui ler sobre ela, fui ler sobre a deusa Afrodite, bem certinho, estudei um pouquinho ali, e eu decidi que realmente é aquilo que eu estava precisando.
né? Então eu peguei uma imagem que eu achei bonita de Afrodite, que quando eu olhava para aquela imagem me dava uma sensação gostosa, assim, e eu coloquei para o fundo de proteção da tela do meu celular, né? O nosso inconsciente, o nosso cérebro, ele funciona muito por insights, por imprints. Por que que às vezes a gente entra no celular e a gente fica passando o feed, vou só olhar a hora. A gente não olha a hora. A gente olha o WhatsApp, a gente olha o Instagram, a gente olha tudo, mas a hora a gente não olha. Ou a gente só vai olhar um compromisso e a gente fica horas ali. Porque tudo é um processo hipnótico de imprints no nosso inconsciente. E é assim como o arquétipo funciona. O arquétipo, toda vez que a gente olha para aquela imagem, tá? Ele vai causar um imprint no nosso inconsciente e vai ativar essa energia, esse campo, tá? E isso vai sendo trabalhado. Essa é uma maneira de ativar arquétipo. Tem outras maneiras de ativar arquétipo, mas essa é a mais fácil e a mais simples, tá? Que todo mundo pode fazer. Ter imagens, assim, nós somos muito visuais, né? Muito materiais do materiais e ter que pegar as coisas. Então, por exemplo, se a gente for ver em grandes corporações, na sala de um chefe, muito antigamente isso era assim, né? Mas geralmente as pessoas que entendem de subconsciente, de neurociência, utilizam muito arquétipos. Então, a gente vai olhar, por exemplo, na sala de um grande líder de empresa, às vezes tem uma imagem de águia lá, porque a águia é o que? A águia é aquela que vem de cima. A águia é aquela que, né, é a pedra predadora, que tudo consegue, que voa, que vai para onde quiser. Então, arquétipo da águia geralmente era muito utilizado aí, né? Ficou muito famoso isso na década de 90, 80, 90, ficou muito famoso esses estudos, assim. Mas se vocês quiserem, depois me mandem, falem lá que eu posso bolar uma aula de arquétipos para todo mundo. E, enfim, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o meu celular, por exemplo, tá? Eu tenho no plano de fundo aqui um, um coração em formato de pedra, de acho que é tipo um diamante, assim, para ativar o quê, né? A prosperidade, mas a prosperidade real, que é aquela prosperidade não ilusória, né? Diferente daquela prosperidade que a gente é acostumado a ver por aí. E no bloqueio, eu tenho agora, peraí, deixa eu descartar aqui para mostrar para vocês. Eu tenho uma cachoeira, né? Por quê? Porque as águas é fluidez. Então, o diamante do coração para ativar a prosperidade real e a cachoeira para fluidez, para as coisas fluírem, né? Então, a gente pode ativar arquétipos com imagens da natureza, com deusas, com tudo, né? Deixa eu ver quem mandou aqui uma coisa. Uhum. Acolher para ela quando quiser desabafar, quando quiser chorar, né? Então, amor, mora perto da mãe e sente falta dela, né? Não consegue se conectar com ela. Olhar para essa relação com mãe, tá? Se perceber quando isso começou, o que está acontecendo aí. Pode ser, tá? Pode ser que isso aconteça. Primeiro, percebe como é a relação dela com a mãe dela, tá? Como é a relação dela com o teu pai, porque podem ser várias coisas. Pode ser que você carregue uma memória de rejeição do útero da tua mãe, de quando você estava no útero dela, na período de gestação. Pode ser período de amamentação. Pode ser que você carregue isso da sua mãe, que seja a memória de rejeição, de não se conectar, de não se dar bem com a mãe, porque ela não tem a mesma coisa em relação à mãe dela. Pode ser que isso acontece porque você pegou alguma dor do teu pai em relação a ela, né? Podem ser várias coisas. Mas uma forma fácil, assim, talvez de você começar já a olhar para isso, eu não sei se tu já constelou alguma vez ou não, enfim, já olhou para isso de forma mais profunda, que me ajudou no início quando eu nunca tinha constelado, tá? Era olhar para a história da minha mãe e perceber se ela tinha para me dar aquilo que eu queria.
ou se toda vez que ela tentava me dar isso, eu não conseguia receber. Porque a minha mãe era muito amorosa. Só que ela também tem uma trava e um bloqueio. Então, eu também sempre senti falta disso. Eu te entendo, eu sei do que tu tá falando, eu também senti essa dor. Toda vez que a minha mãe tentava me dar um carinho e um aconchego, eu rejeitava ela. Inclusive, eu não gostava nem do abraço da minha mãe, porque eu tinha nojo do seio dela encostar em mim. E eu não sabia por quê. Só fui descobrir isso muito tempo depois, quando eu tava fazendo o processo de constelação uterina, que eu tava trabalhando questões de sexualidade, que eu não tinha orgasmo, enfim, tinha um monte de problema aí de sexualidade, que eu não gostava nem que tocassem no meu seio, eu não gostava nem de abraçar outras mulheres, porque eu ficava no seio das pessoas, nem da minha mãe, nem pensar, eu tinha nojo do seio da minha mãe. E aí eu fui descobrir que eu tinha isso porque, na verdade, quem tinha isso era minha mãe. Aí eu perguntei pra mãe se a mãe tinha sido amamentada, se eu tinha sido amamentada, a mãe falou que sim. E quem não tinha sido amamentada era ela, porque ela tinha nojo do seio da mãe dela. Ela fazia cara de nojo quando a mãe dela colocava ela no seio, ela fazia cara de nojo e não pegava o leite. E eu sempre tive muito problema com leite. Não gosto de leite até hoje, né? E eu não sabia por quê. A minha mãe sempre falou que na infância eu fui amamentada até os 2 anos de idade, que eu nunca tive problema com isso. E isso começou a despertar mais tarde em mim. E era uma memória da minha mãe, não era minha, né? Então, às vezes pode ser, Fábio, que você esteja carregando coisas da sua mãe em relação à mãe dela. Tenta ver aí como é que era a relação dela com a mãe dela, né? Se, como é que é o histórico das tuas ancestrais, se existe essa troca, esse carinho, como é que é a forma como elas demonstram isso. A minha avó, a minha avó é rude, assim, bem rude. Ela é bem emotiva, né? Tu machucou ela, qualquer coisinha ela chora. Ela tá brava, ela chora, ela tá com raiva, ela chora. Mas ela é aquele tipo de pessoa que ela demonstra carinho dizendo assim: fiz pão, vem buscar um. Assim, que ela demonstra carinho, né? E ela não é muito calorosa, assim. Então, o jeito de demonstrar carinho dela é meio que no coice. Então, se percebe-se também, às vezes, a forma, o carinho, o tipo de carinho que você quer é um tipo de carinho que a tua mãe não sabe dar. Ou você não consegue receber o tipo de carinho que ela traz. Como é que era lá na infância? Olha para isso, né? Muito provavelmente a tua criança, o arquétipo da tua criança está conduzindo a tua vida. Então, tem que olhar para ela, tem que fazer esse processo para integrar isso, para que você venha para a tua adulta e consiga, tá, agora eu vou seguir minha vida e eu sei que a minha mãe tá ali, sei que tá tudo bem, né? E eu posso ser a minha mãe, eu posso me nutrir também quando é necessário. Algo mais? Mais alguma pergunta antes da gente fazer a meditação? Não? Então tá bom. Quem estiver segurando o celularzinho na mão, quiser deixar do lado, mas você tem que me ouvir, tá? Então, agora eu vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável. Quem quiser ficar sentada, pode ficar sentada com os pezinhos no chão ou com a perna cruzada, ou deitada, quem estiver deitada. Respirem bem fundo. 13 respirações bem profundas, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, bem profundas. Relaxa todo o corpo. Solta bem o ar, puxa bem o ar pelo nariz e se precisar vocalizar, quando solta o ar, vocaliza. Aquele e solta, solta, solta tudo. Só solta. Respira bem profundo. Solta bem o ar. Relaxa bem o corpo. Se sentir vontade de chorar, chora. Se sentir vontade de soluçar, soluça. Bem tranquilamente, relaxada. Vai deixando o mundo lá fora, lá fora. Abrindo os olhos para dentro.
abrindo os olhos de dentro. Quando a gente abre os olhos de dentro, a gente abre os olhos para o infinito, para todas as possibilidades, para tudo que existe. Esse momento é só teu. Você não tem conta para pagar nesse momento, você não tem que responder ninguém no WhatsApp nesse momento, não tem louça para lavar agora, nem que pensar em amanhã. E nem que pensar no passado também. É só o agora que você tem. Mais nada. Qualquer pensamento que vier, só deixa ele passar. Deixa ele ir. Sem se fixar nesse pensamento. Apenas deixa ele ir. Como se fosse uma grande tela. E as coisas simplesmente passam. Mais uma respiração profunda, soltando bem o ar, relaxando e se entregando. E agora, uma energia gostosa, muito gostosa, vai sair lá do teu chakra básico, como se fosse uma luz. E essa energia vai descer, sair do teu corpo, entrar na terra, passar por todas as camadas de concreto aí, do lugar onde você está, se conectando com a terra, com pedras, e descendo mais e mais e mais profundo, passando por todas as camadas da terra, por água, até chegar bem na crosta, lá no magma. Você vai entrar, essa luz vai entrar mais ainda profundo nesse magma e vai atravessar mais uma camada. E essa luz vai chegar num lugar chamado Crystal Star, o centro da Terra, o centro de Gaia. E lá tem um cristal muito grande, em formato de ovo. Peça permissão para Gaia, para que essa luz que saiu de você se transforme em raízes e se acople nesse cristal em formato de ovo. Permita que esse cristal de Gaia alimente tuas raízes, subindo por elas uma luz branca e vai fazendo todo o caminho de volta até chegar no teu chakra básico. E essa luz gostosa vai entrar no teu chakra básico, aquecendo teu corpo, ativando teu chakra. Vai passar pelo chakra umbilical, ativando também esse chakra. Pelo plexo solar, que é bem no teu estômago. Vindo para o teu coração, para o teu cardíaco. Para o teu chakra laríngeo. Passando no terceiro olho. E saindo lá no topo da tua cabeça.
E essa luz, ela vai transbordar pelo topo da tua cabeça, saindo como se fosse uma cascata, criando ao teu redor uma proteção, um escudo de proteção, te deixando mais confiante, segura, confortável e com a certeza de que esse é teu espaço sagrado e que só passa nesse espaço aquilo que você permite. Vai sentindo uma gostosa sensação de paz, paz e calma, calma e tranquilidade que envolve todo o teu corpo. Enquanto isso, chame a presença de quem quer que você se conecte. Pode ser um anjo guardião. Eu vou pedindo a presença dos mestres e mentores pessoais de cada uma de vocês. Os meus mestres e guardiões, as minhas pombagiras, os guardiões que cuidam do meu espaço sagrado, as de vocês também, os mestres, guias e mentores, para que reforcem esse campo de proteção. E nesse momento, vocês percebem que pelo menos agora, tudo que vocês podem fazer é se entregar, é se deixar fluir. E dentro desse campo de proteção, envoltas nessa luz, vocês vão começar a flutuar, subindo, até passar pelo teto, começar a ver a noite, as estrelas, passando por várias camadas claras e escuras, subindo mais e mais, muito mais, até que vocês vão chegar numa camada toda branca, onde só o silêncio reina. E nessa camada toda branca, uma porta vai se materializar ali. E vocês podem abrir essa porta. Abram a porta. E lá dentro, vocês vão encontrar aquilo que vocês mais precisam nesse momento. Deixem a grande mãe, Maria, se apresentar para vocês. Da forma como for, sem questionar. Ela vem de uma determinada forma para cada um. Percebam que ela sempre está com os braços estendidos. Vão até ela. Se abracem se for preciso.
e deixe que a lazer acolha e traga preenchimento e esse amor incondicional. De sempre estar ao nosso lado, independente das nossas escolhas, independente do caminho que nós estamos seguindo. Permitam que ela lhes traga aquilo que vocês precisam saber. Eu vou ficar em silêncio. Se entregue. Tudo está certo. Não tem certo nem errado. O sentimento e a mensagem que vier é o que vocês precisam nesse momento. Respirem fundo e no tempo de vocês, vocês vão voltando, se percebendo, sentindo o corpo, percebendo onde vocês estão. Voltando para cá. Quem cochilou e quiser aproveitar para continuar, continua. Está tudo certo. Está tudo bem. E já vai voltando. Às vezes, a gente esquece de algo bem importante que todas nós temos. Que por muito tempo falaram que era besteira. Pelo menos para mim sempre falaram que isso era besteira. Que era a intuição. A gente sabe do que a gente precisa. A gente sabe do que precisa fazer. Às vezes a gente não consegue sozinho, a gente precisa de ajuda, alguém que nos dá um empurrão. Alguém que olhe para as coisas de uma forma que a gente nunca olhou, e a gente precisa sim. Isso pode vir em formato de um amigo, de uma terapia, de um livro, do que for. E às vezes a gente não se permite que isso chegue pra gente, porque a gente não pede ajuda. Às vezes a gente só precisa fechar o olho e dizer, eu preciso de ajuda. E soltar isso. E estar atento para que a ajuda chegue. E enxergar essa ajuda. Quantas vezes
Ao invés de realmente pedir ajuda da alma, a gente pede ajuda da vítima. A gente fica na vítima reclamando de tudo. E não admite pra gente mesmo que a gente precisa de uma ajuda. Seja um insight, seja uma palavra, seja um empurrão, seja o que for. Seja uma terapia, seja estar aqui hoje. Seja se permitir tirar uma hora da tua semana para fazer uma meditação. Ou ouvir alguém falar coisas que vão doer, que vão doer. A ajuda sempre chega. A gente que às vezes não sabe pedir. Enfim. Essa semana vai mexer em um monte de coisa aí no emocional de vocês. Uma forma de dar vazão e organizar as coisas é escrever. Tá? Escrevam. Eu tenho vários cadernos aí que eu escrevo. Quando as coisas estão confusas e complicadas, e isso ajuda a organizar os pensamentos. Eu vou deixar a gravação disponível 24 horas lá no grupo VIP. Então, quem quiser refazer, quem sabe eu deixo um pouquinho mais. Eu acho que eu vou deixar 48 horas, né? 2 dias. Quem quiser refazer, ouvir de novo, ou quem precisar conversar, quiser me chamar, pode me chamar, tá? E também quem quiser aprofundar um pouco mais, no dia 25 eu vou fazer uma vivência só para mulheres, vai ser o dia inteiro, aqui em Erechim. Depois dessa vivência vai correr outras cidades aí, com outros temas, com outras terapeutas junto. Se quem quiser aprofundar um pouco mais nisso tudo e quiser participar, vem. As vagas estão fechando, o valor eu fiz um valor bem acessível para a programação que vai estar, porque eu realmente quero que mais pessoas acessem isso. Pode parcelar, enfim, se quiserem saber mais, depois eu passo lá no grupo, tá? E eu vou pausar a gravação, porque eu quero ver se vocês querem compartilhar.